Eu posso responder pela minha escola, né, pelo Império de Casa Verde, né, pelo presidente Alexandre Furtado. Os trabalhos continuam, mantida a data de fevereiro. Então, a intenção da escola é de concluir o carnaval, como se a data tivesse firmado, independente do resultado da reunião de quinta-feira. Então, porque nós temos profissionais que vieram de Parintins, nós temos profissionais do Rio de Janeiro, profissionais que têm um compromisso com a escola. Então, a escola vai terminar o seu carnaval, vai concluir suas alegorias, e caso não aconteça a festa, aí sim nós vamos poder embalar e guardar. Mas a intenção da escola e o objetivo da escola é cumprir todos os compromissos, tanto os financeiros quanto o compromisso artístico, e preparar esse carnaval para a data prevista para 2022. André, no Rio de Janeiro, como é que está a situação? A gente tem acompanhado essas notícias da variante Ômicron, que tem se espalhado por aí, também no Rio de Janeiro, assim como em todo o Brasil, casos aos montes, não é? E é claro que tudo isso torna o clima de apreensão, porque a gente não sabe exatamente o que vem pela frente, né? Como é que vocês têm trabalhado com esse cenário de apreensão, de incerteza? Como é que as escolas no Rio têm se comportado, André? Boa noite. Boa noite, Diego, boa noite, Mauro, amigo de longa data aí, e todos. Na verdade, eu acho que é assim, importante ressaltar, Diego, é que as escolas de samba do Rio de Janeiro sempre seguiram as orientações da saúde. A gente fechou os barracões, a gente fechou as quadras, enquanto a gente via festas clandestinas, show de sertanejo, e as escolas de samba sempre respeitaram as orientações da saúde e da ciência, sempre. Abriam nossas quadras com lives, com pessoas testadas, com o número mínimo de pessoas necessárias para fazer o evento. O que o Comitê Científico da Prefeitura vem trazendo sempre para a gente, através do prefeito, é que ele não diz que vai ter, mas também não diz que não vai ter. A diferença é que um desfile de escola de samba não é aquilo que a gente pode botar um trio elétrico na rua em uma semana e a gente faz o carnaval. O desfile da escola de samba ele precisa ser preparado antes. Isso tudo é uma cadeia de empregos de pessoas que precisam disso para sobreviver, né? Então, o que a gente tem feito é nos preparando para que esse desfile aconteça, mas sempre seguindo, nunca, no momento em que nós tivemos a orientação do Comitê Científico de interromper os ensaios de rua. Por quê? Porque no ensaio de rua você não tem como controlar se a pessoa está vacinada, se a pessoa não está vacinada. Então, no momento em que tivemos essa orientação, nós interrompemos os ensaios de rua e voltamos para as nossas quadras. A nossa preparação está sendo um exemplo. A Imperatriz tem uma ala infantil, uma ala de crianças. Então, para você desfilar, tem que ter no mínimo 10 anos de idade. Para 2022, como não havia ainda a possibilidade da vacinação infantil, então, né, assim, como a gente está tendo agora, nós aumentamos a idade para 12 anos. Por quê? Porque era a idade mínima da vacinação. Então, na Imperatriz Leopoldinense, só desfila o componente que está vacinado. No ensaio da Imperatriz Leopoldinense, só entra quem está com comprovante de vacinação em dia. Então, o que a gente tem feito é isso, é sempre seguindo as orientações do Comitê Científico da Prefeitura, né, do secretário de Saúde, que é o Sorange, que a gente confia nas orientações dele, e a gente está se preparando para ter, e a gente espera que tenha, a gente torce para isso. Mas aqui ninguém vai brincar, né, com uma pandemia, a gente sabe o impacto que isso tem. Então, a gente está se preparando para ter e espera que tenha, né? Pois é, como você disse, a pandemia infelizmente tem ditado as regras, é claro que a ciência é o que impera nesse momento. Vamos aqui supor, no caso de uma proibição dos desfiles, a gente sabe que o carnaval é uma indústria que emprega muita gente e que a economia de várias cidades brasileiras depende muito do carnaval. Mauro, qual seria o impacto para essas pessoas que dependem da festa, do carnaval, um cancelamento desse desfile das escolas de samba, em específico de São Paulo? Acho que o microfone está fechado. Mal. Oi? Vamos lá. Nós já estamos em desde o ano passado. São 2 anos que a gente está trabalhando em cima do mesmo projeto. E, diferente do Rio de Janeiro, 99% da mão de obra de São Paulo vem de Parintins. Então, isso acarreta de uma despesa muito grande de passagem, de hospedagem, enfim. E esses profissionais estão também nessa dependência. Então, eu acho que, diferente do Rio, o impacto de São Paulo tem
esse desequilíbrio por conta dessa nossa mão de obra ser toda de Parintins. Então, digamos que na quinta-feira agora a proibição seja determinada, a gente não vai poder manter esses profissionais aqui por mais um ano, né? Ou por mais 6 meses. E já são 2 anos que eles estão nesse mesmo projeto. Então, acarreta uma despesa muito maior para as escolas, que eles vão ter que voltar aos seus lugares de origem, né? Para mais tarde retornar para poder terminar tudo. Por isso, essa determinação da minha escola em particular em terminar tudo como se a data fosse mantida para final de fevereiro. Agora, o impacto é muito grande justamente, eu não sei se o André concorda comigo, mas a mão de obra de carnaval, ela também ela se esvaiu muito. Durante esse ano que passou agora, nós perdemos muita mão de obra que foi buscar o seu ganha-pão em outro tipo de mercado e foi até descobrir um outro tipo de mercado de trabalho. Então, aquela mão de obra de carnaval que eu estava acostumado a todo ano renovar, ela parte para uma outra alternativa do seu ganha-pão e descobre aí uma outra alternativa de trabalho. E isso criou um esvaziamento muito grande na mão de obra local ligada ao carnaval. Então, isso é uma outra preocupação. E a outra preocupação maior é justamente você arrebanhar o seu componente que perdeu o vínculo com a escola, o seu componente que ainda está um pouco amedrontado com o resultado de tudo isso, e tem a incerteza, como nós também, profissionais de carnaval, temos a incerteza. Então, todo esse conjunto de ações e de situações faz com que seja um carnaval totalmente atípico, um carnaval de decisões totalmente atípicas, e ficamos, sim, na dependência dos resultados e sempre da expectativa. Por isso, repito, a minha escola focou em terminar como se nada estivesse acontecendo, entre aspas, evidente, né? Que não sou nenhum, entre aspas. Ela continua no seu foco, que é terminar o carnaval, como se a data fosse mantida para o final de fevereiro. André, no Rio de Janeiro, é claro, também as comunidades são muito próximas e dependem muito, é claro, também do carnaval. Qual que seria o impacto de mais um ano sem o desfile na Sapucaí? É claro que a pandemia, como eu digo, que determina as regras e a ciência, mas há uma indústria por trás disso, né? Movimenta muito dinheiro, muitas pessoas dependem disso. E tem uma coisa importante, Diego, que esse trabalhador do carnaval é muitas vezes um trabalhador excluído do mercado formal, né? Tem isso. A gente tem senhoras que trabalham como costureira que o mercado, depois de uma certa idade, a gente sabe que no Brasil não arruma emprego, né? A gente tem um público que trabalha, que presta serviço para a escola de samba, que se não for a escola de samba, dificilmente ele vai se posicionar em outra função, em outro setor. Então, isso é importante, que a escola de samba agrega muita gente que é excluído do mercado formal de trabalho, né? Então, a gente agrega essas pessoas e, enfim, isso é importante. E a questão da economia, o que a gente, na verdade, coloca, a gente está sempre colocando que quando a gente vê o tempo todo, assim, eu não discuto não discuto, claro, eu não discuto até a página 2, mas eu entendo a discussão do evento, do tamanho do carnaval, quando se fala em cancelamento. Mas o que eu não entendo, aqui mesmo no Rio, teve vereador que falou, não, mas se não tiver, a gente cria um projeto de lei que vai dar renda de X para o profissional do carnaval. Mas eu não vejo essa discussão para o profissional do show, para o profissional do teatro. Então, peraí, o samba, ele historicamente é discriminado, né? Então, a gente tem ali, em algum momento, o sambista já foi problema de segurança pública. Você não podia andar com pandeiro que você era preso. E hoje o sambista virou um sinônimo de problema de saúde pública. Então, eu vejo que as redes sociais se manifestam contra o carnaval e eu de certa forma, entendo a preocupação do cidadão com uma festa de tamanho, mas eu não vejo essa mesma indignação para uma série de outras festas que vêm acontecendo, lotadas, para as festas que já estão com ingressos vendidos, como o Lollapalooza, por exemplo, estão com ingressos vendidos. E eu não vejo essa discussão, vamos cancelar o Lollapalooza, vamos cancelar o Rock in Rio, vamos cancelar... É só o carnaval, a pancada vem sempre no carnaval. Então, eu acho que tem muito, sim, de discriminação, em cima do povo do carnaval. Então, eu acho que também tem esse impacto que é muito preocupante.